RFI Convida. Maurício Assunção. No programa de hoje conversamos com o encenador Carlos Alberto Ferreira, brasileiro que está em Paris com a encenação Cidade Cega. Bonjour, Carlos Alberto. Bonjour. Então, vamos falar um pouco dessa encenação maravilhosa na qual você trabalha com 4 atores, sendo que 3 são cegos. Justamente. Me fala um pouco disso. Bom, a encenação Cidade Cega ela foi criada em 2015 em Salvador, Bahia. Foi uma encenação que ela é criada para ser sentida, onde o público ele participa da encenação, ele integra esse percurso da encenação. Então, o convite de trabalhar com atores cegos é para que nós possamos perceber quais são as questões que envolvem a vida urbana e principalmente os aspectos tanto voltado para a visualidade, porque ao meu ver, eu vejo que a cidade é algo totalmente voltado para uma visualidade e de certa forma, em função da nossa visão, os nossos outros sentidos trabalham em função daquilo que a gente enxerga. Então, se eu tenho um obstáculo na rua, por exemplo, eu posso me desviar desse obstáculo, desse problema, mas no caso de uma pessoa que tem uma deficiência visual, esses obstáculos quando não são sinalizados, a gente se depara com tombos, com machucados, enfim. A encenação, ela tem um caráter de envolver os demais sentidos. Não trata-se, honestamente, de falar de acessibilidade, porque, a meu ver, a acessibilidade já deveria fazer parte de qualquer trabalho de um político, de um prefeito, de um arquiteto, de um engenheiro, para se pensar isso na hora do fazer. Mas como que a partir da arte, do teatro, da performance, a gente pode, talvez, moldar isso através de uma experiência performativa? Cidade Cega nasce por um caráter provocativo. A gente nasce provocando o público, provocando as instituições, provocando o Estado para fazer uma experiência prática com os olhos vendados. Isso é um pouco do que é o Cidade Cega. Perfeito. Vocês estão aqui em Paris sob convite da Associação Cultural Sol do Sul. Isso, a gente veio a convite da Associação Sol do Sul. Ontem a gente já começou os nossos trabalhos no dia 21 na Embaixada do Brasil, fazendo a exibição do documentário. E agora nos próximos dias, 23 e 24, nós iremos realizar essa ação performática na Cité Universitaire e no dia 25 na frente do Museu Georges Pompidou. Mas essa ação performática, nós não podemos chamá-la de teatro. Também não é um espetáculo, exatamente. É mais uma encenação na qual a plateia é convidada a participar. E a participar de uma maneira muito especial, com os olhos vendados. Justamente. Né? Para que seja feita uma espécie de experiência sensorial. Justamente. Né? Justamente. E onde é que vai ser feito isso? Na rua mesmo? Então, diferentemente do Brasil, onde a gente pôde, mesmo no centro de Salvador, criar e perceber o caos que é a cidade atualmente, em Paris as coisas se complicam um pouco com as autorizações e a gente optou por fazer num lugar mais reservado e criar as outras intimidades que existem de cidade, mas não na via das ruas, mas a gente vai fazer essa mesma característica de tocar, de sentir os odores da cidade na Cité Universitaire, que é um lugar também que é uma cidade universitária, onde atualmente moram 100 mil pessoas. Então, como perceber também as coisas e os funcionamentos que se dão dentro desse lugar. E escolhemos o Georges Pompidou por ser um lugar turístico, onde as pessoas basicamente utilizam dos museus ou daquela região para sempre utilizar do olhar como expectativa para as suas fotografias. Então, enfim, como reverter a lógica de uma encenação, como você bem disse, não é um espetáculo teatral, mas a gente tem um caráter performativo, político, no estado do fazer, e isso considera com que o público faça essa experiência com os olhos vendados, para que eles sintam o que é o percurso e os medos que a falta da visão gera nesse público participante. E, de uma maneira geral, qual seria a intenção final de vocês? Qual é a proposta final desse projeto? Bom, a proposta final, a meu ver, é provocar o público participante a interagir não só com ele próprio, mas com o outro. Uma questão de alteridade. Como que a gente pode se alterar num mundo hoje onde cada vez mais a gente não quer ver os problemas.
onde a cegueira ela se instaurou de uma certa forma, onde a gente não quer ver os imigrantes, onde nós não queremos ver a pobreza, onde nós não queremos ver os problemas que a própria urbe cria na sua gestão, com as questões das estruturas físicas, de acessibilidades, enfim. É uma forma da gente tirar as vendas. Nós colocamos as vendas para que depois, no final da encenação, as pessoas que estão participando possam tirar essas vendas e perceber, nossa, o que a gente está fazendo com a cidade? Porque nós também somos cidade. Então existe, na verdade, além desse projeto mais aprofundado, existe um plano mais, eu diria, num nível superficial, que é de alertar as autoridades sobre a questão do planejamento urbano, justamente, levando em consideração todo tipo de gente. Justamente, porque infelizmente, engenheiros e arquitetos, não só as pessoas quando vão criar a maquete de uma cidade ou de um planejamento, se pensa ainda em vias grandes pensadas para os automóveis, pensados para uma mobilidade urbana, que a pessoa consiga chegar mais rápido ao seu destino. Mas entre o destino de uma pessoa quando sai de casa até o destino final, onde essa pessoa realmente vai para o trabalho ou de volta a casa, tem um percurso. E esse percurso ele não é para uma pessoa, tem que ser para todas as pessoas. Hoje eu ando, hoje eu enxergo, mas amanhã pode ser que não. Então, como que a cidade ela pode ser repensada, modelada para qualquer pessoa, né? Eu acho que essa é a questão. E pela sua experiência, pelo que já foi feito no Brasil, qual é a reação da plateia? Qual é a reação das pessoas que participam do projeto? Primeiro, medo. Eles têm medo de participar de uma encenação como essa, porque muitos vão pelo título ou pelo release e quando estão lá não sabem que os atores são cegos. Alguns leem o que está sendo divulgado, outros não. Mas aí quando eles recebem a venda e vão começar a participar da experiência, o corpo trava. Eles têm medo de andar na rua. Porque tem o barulho do carro, tem o barulho das coisas que estão acontecendo, qualquer coisa que acontece eu não quero tocar. Tem um rato, tem barata, tem alguma coisa que vai me machucar. Então as pessoas bloqueiam. E no final do percurso, as pessoas quando tiram as vendas, eles querem saber quem que guiou eles. Porque tem uma coisa de intimidade, porque eles começam a criar uma confiança com esse sujeito. E é um pouco interessante isso, porque a pessoa mais preparada para essa encenação é o ator cego. Porque ele vivencia a prática da cidade no cotidiano do ser. Ele tá ali cego, ele sabe os problemas que a cidade tem e o corpo dele já tá cicatrizado com isso, porque tem marcas dos tombos, tem marcas dos problemas. Então, se eu sou o condutor, aí sim tem um problema, porque eu não tenho essa visão, como eles também dizem, os próprios atores cegos, eles não veem como nós vemos, mas eles veem um outro contexto que nós, enquanto videntes, não conseguimos enxergar. Aí isso é muito interessante. Perfeito. Muito obrigado, Carlos Eu que Alberto. agradeço a oportunidade, agradeço a Associação Sol do Sul. Enfim, está sendo uma experiência bem interessante, que todos profitem. Perfeito. Bom, conversamos com Carlos Alberto Ferreira, encenador do espetáculo brasileiro Cidade Cega, em cartaz aqui em Paris.